Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Seguinte, estou passando aqui hoje para fazer um vídeo que na verdade foi um dos motivos pelo qual eu criei o canal. Por quê? Qual motivo é esse? Todo mundo sabe, se não sabe, está sabendo agora, que eu estou tetraplégico depois de ter sofrido um acidente há exatos 5 anos atrás. Foi no dia 28 de fevereiro de 2013. Hoje são 28 de fevereiro de 2018, portanto 5 anos após o acidente. Como que eu estou vivendo? Não estou vivendo, né? Estou meio que sobrevivendo. Mas graças a Deus estou aguentando sobreviver a isso tudo. Tem muitos dias que são super difíceis para mim. A minha mãe, eu conto muito com ela, e eu sei que para ela também, muitos dos dias, se não todos os dias, é muito difícil de lidar comigo, porque eu não sou um cara fácil, apesar de vocês acharem, assim, tipo, me conhecerem por alto, o Léo é bonzinho e tal. Na verdade não é tanto assim não, isso não é tão verdade. Eu às vezes piro o cabeção aqui e acabo, de certa forma, agredindo as pessoas que estão à minha volta, cuidando de mim, entendeu? Mas são dias, são fases, mas graças a Deus nem sempre eu estou assim. Bom, o acidente aconteceu na noite daquele dia 28 de fevereiro de 2013. Eu trabalhava na Heliograf, para quem não sabe, e naquela época eu comecei a fazer, na verdade eu já estava indo para o segundo semestre de um curso de técnico em segurança do trabalho. Então eu abria o escritório pela manhã. Na verdade, para começar a história certinho, eu morava, na verdade, na roça, na zona rural. Ficava uns 16 quilômetros de Cachoeiro. Era um sítio onde os meus pais cuidavam, né? Tomavam conta, eram caseiros. Então eu acordava às 6 horas da manhã, me arrumava, aprontava a mochila, colocava meu notebook, meu material de escola ali, minha marmita, né, para o trabalho, pegava a moto e zarpava para abrir o escritório da Heliograf, como eu já disse, que é uma indústria gráfica lá de Cachoeiro. Muito de vocês, se não todos, sabem muito bem de qual empresa eu estou falando. Então eu saía muito cedo, porque eu tinha que abrir o escritório, mas eu também não gostava de chegar atrasado, então, abrindo ou não o escritório, eu sempre saía nesse horário. Então, como todos os dias anteriores, eu fazia a mesma coisa. Acordava cedo, me arrumava, tomava meu café da manhã, escovava os dentes, pegava a moto e partia para Cachoeiro. Chegando lá, abria o escritório, ligava todos os servidores e tal, via as câmeras, né, se as câmeras de vigilância estavam ligadas, se estava tudo certo. Enfim, tinha um dia, entre aspas, normal entre todos, nesse dia específico. Né? E então eu saía muito tarde, às vezes, não muito tarde, saía um pouco tarde às vezes, porque a gente ficava lá conversando, batendo papo e tal, isso quando eu não fazia o curso. Então eu saía de lá só quando todo mundo já estava pronto para ir embora. Então fechava a gráfica, o escritório da gráfica, então íamos todos embora. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a sair mais cedo, né? 6 horas eu pegava, saía já, porque eu tinha que estar no colégio. O curso que eu fazia era dado lá na São Camilo, Campus 2, que fica lá em cima. Vocês, acredito eu, devem saber mais ou menos onde fica. Então eu ia todos os dias de moto e saía às vezes do curso. O curso acabava
umas 10 horas tal. E quase toda semana, se não todas as semanas, desde que eu comecei a fazer o curso, quando eu estava indo embora, eu via acidentados por conta de motocicleta. A maior parte, na verdade, acho que todos os acidentes que eu vi, que eu presenciei, era por conta de moto, dos motociclistas. Então, assim, nunca cheguei de perto para ver, nunca parei para ver, porque sempre tinha junta, né, muita gente que está saindo da faculdade, junto um monte de gente ali em volta. Então, isso não é legal, né? Atrapalha de repente até. Então eu pegava e passava direto, só me lastimava, né? Porque era mais uma vida ali, se não perdida, pelo menos sequelada, né? De alguma forma, se não psicologicamente, fisicamente, enfim. E ia embora para casa. Eu chegava em casa geralmente às 11 horas, tal. E num belo dia eu fiz o mesmo trajeto como eu fazia todos os dias. Aí peguei, fui para a escola, terminei a escola, as aulas terminaram, eu fiquei um tempinho conversando com o meu professor, que é bombeiro, né? Bom, não vou falar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização a ele, né? Então eu fiquei conversando lá com ele a respeito de um assunto que me interessou, porque, quem não sabe, eu antes de sofrer o acidente, eu escalava, né? Então eu sou um escalador, aposentado, mas sou um escalador. E naquela aula específica, o professor comentou alguma coisa a respeito de resgates em altura, que usava o rapel, tal, escaladas muitas vezes. Então eu me interessei por essa parte do corpo de bombeiros. Eu fiquei imaginando, pô, quem sabe eu faço um curso, né, para fazer resgate em altura, tal, que eu gosto e sempre gostei muito de aventuras assim. Então eu saí um pouquinho mais tarde, peguei a minha moto, a maioria do pessoal já tinha ido, e fui embora para casa. Bom, passei Cachoeiro quase que todo, atravessei Cachoeiro numa boa, tranquilo. E quando chegou no que conhecem todos ali, o trevo da Coca-Cola, pouco depois, eu sofri o acidente. Como foi o acidente, eu não sei, eu não lembro, porque eu caí desmaiado, né, desacordado, então eu não sei muito bem como foi o acidente, mas com o meu estado tal ali, e eu fiquei bolando assim umas possibilidades. E a possibilidade que eu acho que se aproxima mais da realidade, que pode se aproximar mais, é a de que eu sempre andei bem rápido de moto, eu não nego, mas eu nunca dava acima da velocidade quando eu estava em perímetro urbano, justamente para não causar nenhum acidente, né? Então ali eu estava saindo do perímetro urbano, naquele dia estava chuviscando, se não chovendo, então eu estava indo bem devagar, bem dentro do meu limite. Então eu acredito que um carro vindo ao oposto de mim tentou fazer uma ultrapassagem, entrou na contramão. Eu tentei jogar a moto para o acostamento, só que no acostamento estava vindo um ciclista. Então, para eu não atingir o ciclista e nem me prejudicar atingindo o carro, né, que poderia ter sido, eu não sei, talvez na minha cabeça poderia ter sido maior o dano, não sei. Então eu fiquei entre os dois, entre o carro que estava ultrapassando na contramão e o ciclista. Eu fiquei ali entre os dois, eu esbarrei no carro e esbarrei no ciclista. O ciclista
caiu, sofreu uma escoriação no rosto, no lado do rosto, e eu, aparentemente, o que eu acho, na verdade, é que eu perdi o equilíbrio, né, da motocicleta. Então, como eu estava muito devagar, a motocicleta caiu, só que como eu estava com o notebook na mochila, provavelmente na hora dessa queda da moto, o notebook subiu, eu provavelmente joguei o pescoço para trás e o notebook subiu e fraturou a minha coluna vertebral, C4, C5 e C6. É bem alto, bem cervical mesmo. E então, depois daquilo ali, me levaram para o hospital, tal. Eu cheguei lá bastante mal. Os meus pais ficaram super preocupados, né? Lá na roça, lá era ruim de pegar o telefone e tal, mas sempre quando eu não ia para casa, eu sempre ligava: olha, eu vou ficar aqui em Cachoeiro, na casa dos meus amigos hoje. E aí estava demorando muito, segundo os meus pais, de eu estar fazendo a ligação para eles. Eles já começaram a ficar preocupados. O local que a gente morava ali também era bem deserto e sempre tinha um ou outro usuário de drogas, porque aproveitava, né? Era um caminho de roça, muito raramente passava carro, então eles ficavam lá e fumando. Sempre passei por eles, mas assim, nunca cumprimentei eles, eles também nunca a mim, mas também nunca tive problemas com eles. Mas meus pais pensaram nessa possibilidade. Enfim, aí quando eles viram que estava demorando muito, meu pai, se eu não me engano, ligou pro meu celular. E quem atendeu foi um outro cara, não sei, médico ou bombeiro, não sei ao certo. E aí ele falou que eu havia sofrido um acidente e eu estava na Santa Casa. Então meu pai já começou a ficar meio que desesperado, né? Não sabia como que estava meu estado e tal. Ele desligou a chamada, ligou para o nosso patrão na época, e o nosso patrão foi até lá, até o sítio, buscar ele e levou ele direto lá para Santa Casa. Quando eles chegaram, eu acredito que eu já estava no pronto-socorro, e desacordado ainda, e passando por procedimentos e tal. Eu sei que naquela noite, o que eu sei é certo, foi mais ou menos isso aí. Depois teve um período que eu tive que ficar, após o acidente, eu fiquei 10 dias desacordado, esperando uma cirurgia, né? Porque não tinha espaço na agenda do cirurgião para me atender naquela hora, naquele momento. Então, quando foi 10 dias, passaram-se 10 dias, houve essa vaga, o doutor que me operou me analisou as radiografias e disse que havia só 2% de chance de eu sobreviver, né? Então, se eu fizesse a cirurgia, eu corria risco de morte, e se eu não fizesse, também correria risco de morte. Então, a minha irmã e minha tia, na verdade mais a minha tia, decidiu por fazer, né, o procedimento cirúrgico. Então foi feito o procedimento cirúrgico, eu fui levado para o CTI, e chegando lá, eu fiquei em coma induzido, eu acredito que por 3 semanas, um pouco mais, um pouco menos. E quando eu acordei, eu me vi naquela situação. Bom, não foi fácil, mas eu ali naquele momento eu pensava que eu não ficaria tetraplégico, entendeu? Eu não estava sentindo as minhas pernas, os braços, mas na minha mente vinha que era aquilo, tudo era só momentaneamente.
eu nem pensando direito estava, porque eu estava com muito remédio. Eu estava muito sedado, entre aspas, não totalmente, mas com bastante remédio sendo injetado na veia, então eu estava meio grogue ainda para decidir ou para ver, para acordar para a realidade. Então foi uma situação bastante complicada. Bom, então inicialmente é isso. Eu não vou deixar o vídeo mais longo porque é chato pra caramba. Se você quiser continuar, tentar saber, né, um pouco mais da minha história, se inscreve aqui no canal do YouTube, ou se não, se inscreve aqui numa das minhas redes sociais. Se você for se inscrever aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificação, que ele vai te notificar quando eu subir mais um vídeo, tá? Vai ter uma continuação, não sei quantos vídeos vão dar, mas vocês vão ficar sabendo, né? É só se ligar aqui. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.